Olá pessoal, boa tarde. Neste vídeo eu vou falar sobre Diário do Projetor Consciente. Eu vou mostrar o meu, que eu estou montando. Eu comecei a elaborar o meu, tá certo? Então eu vou montar, aqui ó, tá certo? Tá certo? Então eu estou começando a montar o meu diário, de maneira criteriosa, tá certo? Então esse daqui é o Diário do Projetor Consciente, ou Diário Projetivo, tá certo? Extremamente importante para quem pretende evoluir consciencialmente, projetivamente, Olha, o livro mais importante para você ler com mais frequência é o seu Diário do Projetor Consciente, com as suas anotações pessoais. Tá certo? Esse é o livro mais importante para o projetor, que é o seu próprio diário projetivo. A característica mais marcante, a ser destacada numa personalidade, é o seu parapsiquismo, que são suas parapercepções, o que a pessoa percebe com os seus sentidos paranormais, as suas vivências particulares no decorrer da vida. Tá certo? Isso deve estar registrado no seu diário do projetor consciente, no seu diário projetivo. Então, quando se fala em parapsiquismo, isso é extremamente importante para quem pretende evoluir consciencialmente. Então, tem que ter algum lugar que fique registrado as suas experiências no decorrer da sua vida, aquelas que você julga mais importantes. Então, olha, o parapsiquismo é o aspecto de maior importância a ser analisado numa pessoa, pois representa a parte prática, tá certo? Então, olha, a parte prática é 99%. A teoria é 1%. Então, por mais livros que você leia, os livros são importantes, a parte teórica é muito importante, para consolidar tudo isso. Mas a parte prática é o mais importante, representa 99%. Por isso que é importante ter o seu diário do projetor consciente, para registrar as suas experiências. Tá? Então, no diário do projetor consciente, no diário projetivo, devem ser anotadas todas as percepções que forem julgadas importantes, por mais simples que seja, obviamente desde que você julgue conveniente, porque tem coisa que o projetor, fatos assim, que o projetor consciente percebe que ele jamais irá registrar, porque são extremamente particulares, assim, pessoais ou de outras pessoas. Então aquilo que o projetor julgar conveniente, ele deve registrar. Hoje em dia, além de você fazer um registro por escrito, então é possível também você fazer um vídeo, como eu estou fazendo agora, para você guardar particular ou postar na internet. Eu normalmente costumo compartilhar, então eu faço o download, eu baixo ele na internet, o vídeo, além de fazer um registro. Olha, o ideal é fazer um registro daquela experiência que você passou. Por exemplo, vi através da clarividência um detalhe assim, importante. Então, o ideal é você fazer assim, o registro logo depois do acontecimento. Mas isso nem sempre é possível, por diversos motivos. Tá certo? O ideal, então, é você fazer o registro logo depois que você viu aquilo, que você fez uma projeção consciente. Mas nem sempre a gente consegue fazer o registro logo depois. É comum, para mim, eu fazer uma breve anotação, e pensar a respeito, nos dias seguintes. Assim, às vezes eu passo por um determinado tipo de experiência e eu faço uma anotação, para não esquecer. E depois eu vou pensando naquilo ali. Às vezes eu só faço um registro detalhado, por escrito, depois de decorrido algum tempo daquele acontecimento. Muitas coisas eu deixei passar anos assim. Tá certo? Então, às vezes, por isso que eu digo, às vezes eu faço uma anotação. É interessante fazer a anotação daquelas pontos-chave do que você viu, daquela vivência que você teve. Depois, você, passado algum tempo, você pode estar fazendo aquilo de maneira pormenorizada, com bastante detalhes.
Então, olha, tem um outro porém aí. Se tivermos experiências parapsíquicas de boa qualidade, com frequência, né, se for algo assim, rotineiro, se for uma pessoa que tem, assim, se aquilo é uma rotina na vida daquela pessoa, ter boas experiências assim, experiências de boa qualidade, né, é bom adquirir o hábito, né, de fazer registros regularmente, né, aí no caso já seria registros mais bem elaborados, com data, hora, né, e demais peculiaridades daquele dia que aconteceu aquilo. Por exemplo, estava chovendo no dia que você fez aquela projeção marcante, ou que você teve aquela clarividência muito boa. O que havia de... Como estava o dia, né, no momento daquela ocorrência? Estava chovendo, trovejava, fazia trovão, estava calor demais, estava muito frio. Isso ajuda também, né, você colocar esses detalhes, enriquecer o seu relato com detalhes assim, né? Tá certo? Então, olha, todo registro ele deve ser isento de emocionalismos e ele deve ser de fácil entendimento, né? Sem linguagem de difícil compreensão. Tá certo? Não adianta fazer um registro assim muito difícil que as pessoas não vão entender. Porque, olha, eu vi isso, vi aquilo, tal, tem que ser uma linguagem que as outras pessoas consigam entender, né? Não pode ser uma coisa difícil de entendimento. E também não pode ser assim carregado, porque quem lê vai perceber, nossa, se tiver carregado de emoção aquilo ali, a pessoa, quem lê vai ver aquilo ali, nossa, tá certo? Então, se você pega um registro de uma pessoa muito emocional assim, você começa a chorar também. Você está entendendo? O projetor, assim, racional, né, ele não vai fazer os outros chorar. Tá certo? Então, você sempre vai observar aquilo usando a razão, não a emoção, né? Então, tem que ser isento de emocionalismos o registro que você fará, para guardar no seu diário do projetor consciente, né? No seu diário projetivo, né? Tá certo? Então, tem que ser algo isento de emocionalismo, né? E de fácil compreensão. Quem lê vai ver, que interessante, tal. É um registro de fácil entendimento, né? Tá certo? Então, olha, eu sempre recomendo ter um certo grau de certeza, né, no registro, a fim de evitar possíveis erros. Porque não adianta, olha, as experiências minhas aqui, eu posso garantir, assim, né, algumas eu demorei anos, assim, para poder tirar a carga de emocionalismos, né, tá certo? Então, a pessoa tem que ter um grau de certeza, não pode ser uma fantasia, né, olha, eu acho, trabalhar com achismo, né, tá certo? Eu acho que eu vi, não sei o que. Então, quando a pessoa partiu para eu acho que eu vi, né, coisa desse tipo, então tem que ter um certo grau de certeza. Não, eu vi mesmo aquilo ali. Eu presenciei aquilo, a minha projeção foi assim, assim. Então, se você está muito em dúvida, assim, então é aconselhável não fazer aquele registro. Porque alguém pode pedir para consultar o seu diário, né, e vai observar essa inexatidão, né? Tá certo? Então tem que ser o mais exato possível, tá certo? Então, quem ler o seu registro tem que observar que você realmente teve algum tipo de experiência com alto grau de certeza, tá certo? Que é confiável, né? Tá certo? Não é interessante se a pessoa está divagando assim, ou oniricamente assim, então não é interessante fazer o registro. Só se a pessoa tiver um certo grau de certeza, confiável, tá certo? Então, gente, eu quis então fazer esse vídeo, né, falando um pouco assim sobre o diário do projetor consciente, extremamente importante para quem pretende se desenvolver consciencialmente, né, espiritualmente, né, tá certo? É extremamente importante você ter o seu registro, o seu livro de registros pessoais, ok? Então, muito obrigado a todos, né, e boa tarde.